E aí, meu aluno querido, que bom que você não desistiu de estudar a concordância. Essa matéria é uma matéria muito gostosa de estudar, muito interessante, muito legal, porém ela possui vários detalhes, né? Agora, você pode me perguntar, professor, esses detalhes saem de onde? Foi alguém que inventou essas regras de concordância? Então, funciona mais ou menos assim. Devido ao fato de haver muitas maneiras de escrever, muitas maneiras de falar, os gramáticos começam a consultar, primeiro, obras de referência, outras gramáticas. Depois, obras que são consideradas clássicos da literatura com uma linguagem que possui, no mínimo, um padrão. E aí, a partir disso, eles verificam se essa linguagem é uma linguagem recorrente em outras formas. Tá? Por exemplo, você pega lá uma maneira como Machado de Assis escrevia pelo menos. E aí você analisa também um padrão como escrevia o Olavo Bilac. Aí você pega outro cara, um José de Alencar. Aí você pega um outro cara, tá? Um Guimarães Rosa. A partir disso, os gramáticos vão percebendo, olha, essa forma é uma forma cabível, essa é cabível, essa tem lógica, essa não tem lógica, e vão estabelecendo as regras que orientam, que podem motivar esses fenômenos. Então, na verdade, a gramática é uma coisa prática, porque ela parte da leitura, parte daquilo que as pessoas falam e serve para orientar. Ah, professor, então se for assim, daqui a algum tempo alguns erros poderão ser transformados em acertos. Tecnicamente, tá? Não é bem assim. Existem duas forças na gramática, né? Uma força que é centrípeta e uma força que é centrífuga. Centrípeta quer dizer que puxa a gramática para o seu centro. Pessoas como eu, professores de gramática, escritores, tá? Algumas pessoas que estão preocupadas com a língua falada corretamente, a escrita da língua corretamente, alguns linguistas, certo? Esses mantêm a língua para não mudar tanto. Já as forças centrífugas, que trabalham a língua de qualquer maneira, a televisão, tá? Ou vamos pensar aqui a música, vamos poder analisar também a internet. Essas já são forças que causam mudanças na língua. E quando essas mudanças passam a ser aceitas como formas verdadeiras, elas entram na gramática. Então, nem sempre houve todas essas regras de concordância que você está vendo. Nem sempre houve esse monte de regra para sujeito. Isso é um resultado de um processo, tá? De um processo de formação da língua. Vamos continuar? Mais uma regra para você aí de concordância verbal. Olha só. Se nós tivermos um sujeito composto ligado pela palavra ou, nós temos que analisar, tá, o significado da palavra ou. Se a palavra ou for empregada sem exclusão do referente, ou seja, ela não for excludente, você vai empregar o verbo no plural. Por exemplo, cebola ou tomate devem ser usados em qualquer almoço. Tá, então veja. Quando eu falo cebola ou tomate, eu não estou dizendo para você que é a cebola ou o tomate que vai ser usado. Um ou outro. Não, não é isso. Eu estou usando a palavra ou para somar os dois, dizer que esses dois devem ser usados em qualquer almoço. Então, nessa expressão devem ser usados, eu deixo isso aqui no plural. O auxiliar, e aqui a forma de predicativo, né? Na verdade, a forma do particípio, desculpe. Então, o verbo aqui vai para o plural, porque o sujeito é um sujeito composto sem exclusão. Diferente do segundo caso, se você tiver exclusão de referente, você vai, então, separar elementos. Um dos verbos vai aparecer no singular. Como assim, professor? Veja bem. Mariano ou Pedrito conquistará o cargo dos sonhos. Os dois estão disputando, certo? Mariano ou Pedrito. Um deles, não os dois, um deles conquistará. Então essa palavra ou criou essa relação de quê? De exclusão. Tá? Aqui existe exclusão do referente. Portanto, nesse caso, o verbo é obrigatoriamente empregado no singular, certo? Obrigatoriamente empregado no singular, pela referência, pela noção de referência que nós temos ali. Agora, se houver o sujeito construído com a expressão
um e outro, o verbo ficará no singular ou no plural, a menos que haja a noção de reciprocidade, porque daí vai para o plural obrigatoriamente. Veja aqui um exemplo. Um e outro fez ou um e outro fizeram a inscrição do concurso. Quando eu falo um e outro fez, a concordância seria, na verdade, com a palavra um, tá? A relação de concordância. Quando eu falo um e outro, quer dizer que foram poucos, e daí eu emprego esse fizeram, essa forma de plural, certo? Um e outro fez, um e outro fizeram. Agora, olha a diferença. Um e outro se cumprimentaram naquela tarde quente. Opa, ó, cumprimentar. Esse cumprimentar aqui está no plural, por quê? Porque o sujeito aqui, tá, é um sujeito composto e ele está indicando reciprocidade por causa da palavra se. Tá? Cumprimentar-se indica essa ação recíproca. Então, um e outro se cumprimentaram naquela tarde. Essa aqui é a forma correta de escrever, então. Beleza? Cuidado, é a construção do sujeito com um e outro. Certo? Olha essa conjunção aí aqui no meio. Por quê, professor? Porque existe a outra regra, que é com a forma um ou outro. Tá? Um ou outro. E aí o que acontece? Como esse pronome, nesse caso, vai ser excludente, tá? Ele vai demonstrar a exclusão, o verbo deve ser empregado no singular. Veja, dos meninos que estavam na sala, um ou outro entenderá a matéria explicada. Tá, eu quero dizer que a noção é de coisa tão parca, né, pouca, que eu utilizo um ou outro entenderá. Assim, no singular. Um ou outro entenderá. Lembra que nós estamos falando aqui de um sujeito, tá? E nessa forma do sujeito aqui você usa o verbo no singular. Um ou outro. Perfeito? Que isso fique claro para você. Dos meninos que estavam na sala, um ou outro. Ok? Fácil, super simples de entender. E tem que ficar no singular obrigatoriamente por causa dessa noção de exclusão. Que mais? Se nós tivermos o sujeito construído com a expressão nenhum, nem outro, tá? Apesar de você ter aquela regra da palavra nem, aqui você tem que lembrar, a expressão não é só com a palavra nem, é nenhum, nem outro. Obrigatoriamente o verbo fica no singular. Das saídas propostas para a crise, veja, nenhuma, nem outra me parece cabível, tá? Por quê? Quando eu falo nenhuma, nem outra, eu tenho que concordar com o singular. Isso é uma convenção da língua. Professor, mas que estranho, porque esse sujeito não é composto, tá? Esse sujeito é composto. Claro, você consegue compreender que ele é composto. Porém, dentro de tudo isso que a gente está estudando, tudo isso é regra do sujeito composto. Então você viu lá, o sujeito composto de uma maneira óbvia, né? E esse sujeito composto de uma maneira um pouco mais particular. Há vários desse tipo. E nós estamos ali, ó, devagar, pegando progressivamente essa noção desses termos compostos dessa natureza. Então tem que ficar de olho nisso aí para não cometer equívocos. Vamos adiante aqui. Olha só. Se nós tivermos verbos impessoais, agora vai mudar um pouco de figura, tá? Olha para mim, quando você estudou verbo impessoal, você estudou verbo impessoal lá na morfologia e você estudou verbo impessoal na matéria de sintaxe. O que eu quero que você saiba sobre essa regra dos verbos impessoais. O verbo impessoal é aquele que não necessita de um sujeito. Vai parecer que essa parte da matéria você já estudou. E já estudou, beleza? Já estudou, só que aqui eu quero mostrar especificamente o aspecto de concordância que é relativo a essas regras. Então vamos pensar aqui. Você já sabe que um verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é empregado especificamente no singular. Tá? Já sabe que é uma oração sem sujeito.
Mas agora nós vamos ter que entender algumas pegadinhas que a banca pode promover. A banca pode pedir para você trocar um verbo por outro e você tem que entender como é que isso vai ficar na frase. Nós só entendemos isso por meio de uma análise sintática, evidentemente. Tá? Mas aí eu quero que você entenda que isso está atrelado ao tipo do verbo, então. Vamos analisar aqui. O primeiro verbo impessoal é o verbo haver. É empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Bem, o que é que vai rolar nesse momento? O verbo deve ficar no singular, porque você vai ter uma oração sem sujeito. Veja a primeira frase. Há meios de conseguir a vitória. Eu tenho o verbo haver aqui, é um verbo transitivo direto, compõe uma oração sem sujeito. Antes de você fazer a besteira de achar que meios de conseguir a vitória é o sujeito. Não é. O termo meios de conseguir a vitória é o quê? É o complemento verbal. Complemento verbal você vai entender por qual nome? Objeto direto. Beleza? Objeto direto. Então, há meios de conseguir a vitória. Esse é o nosso objeto. Perfeito? E o verbo aqui no singular. Olha a frase de baixo. Deve haver livros importantes na minha estante. O que é que aconteceu aqui? Deve haver. Eu tenho o verbo dever, que é o auxiliar nessa locução verbal. Verbo auxiliar. E tenho o verbo haver. Esse verbo haver que está aqui é o verbo principal. Como é que funciona? O verbo haver foi empregado no sentido de existir. Portanto, a locução toda fica no singular. Tá? É deve haver. A banca vai escrever devem haver. Pode apostar que ela vai colocar devem haver livros importantes na minha estante. Mas o correto é empregar essa forma aqui, ó, no singular. Ok? Fácil, simples e muito interessante. Agora, quando nós falamos deve haver livros importantes, lembre-se ainda de que esse termo livros importantes é o objeto direto do verbo haver, tá? Porque é um verbo transitivo direto. Joia. Agora, na observação que eu coloquei aqui, você vai ter a pegadinha da banca. Que pegadinha é? Trocar o verbo haver pelo verbo existir. Olha, existem meios de conseguir a vitória. Por que esse verbo existir está no plural? Ele é um verbo intransitivo, correto? Eu vou te perguntar, o que existe? A resposta vai ser meios de conseguir a vitória. Esse termo aqui, ó, meios de conseguir a vitória. Ele vai funcionar como o quê? Ele vai funcionar como, atenção aqui para você não errar, ele vai funcionar como sujeito do verbo existir. Então, se você tiver lá uma questãozinha, atenção para cá, se você tiver uma questão na frase tal, há duas Américas Latinas, a correção gramatical seria mantida se trocasse a forma verbal há pela forma verbal existe. Errado. Deve ser existem duas Américas Latinas. Então, bastante cuidado com essas questões de concordância. A banca faz uma reescrita de sentença, troca o verbo haver por outro verbo e não te avisa, não faz a concordância. Você tem a missão de olhar para a frase e ver se o verbo está concordando corretamente. Beleza? Primeira regra dos verbos impessoais. Primeira partezinha aí, não vai errar. Se você tiver, professor, aquele deve haver, o deve haver, o cara vai trocar o haver pelo existir. Como é que vai ficar? Aí você vai flexionar a locução. Devem existir livros importantes em minha estante. Aí está a maneira correta de escrever. Devem existir livros importantes em minha estante. Ficou claro? Maravilha. Vamos adiante? Olha só. Próxima regra. Se nós tivermos os verbos haver, fazer ou ir no sentido de tempo transcorrido, você já conhece essa regra, porque esses três aqui são verbos impessoais. O que eu quero dizer com isso? Que serão orações sem sujeito. Nós não conseguiremos colocar um sujeito aqui. Então, necessariamente, o verbo ficará no singular. Veja a frase. Há 2 semanas comecei a estudar para o concurso. Está aqui o verbo haver, indicando o tempo que já passou. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Uma oração sem sujeito e, obrigatoriamente, esse verbo no singular.
Obrigatoriamente esse verbo fica no singular. Há 2 semanas. Desse modo. Depois, faz 3 meses que iniciei minha preparação. Está aqui o verbo. Fazer. Tá? Você não pode falar faz em 3 meses. Isso está errado. Tem que empregar no singular. Faz 3 meses. Porque esta aqui é uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Outro exemplo. Vai para 3 anos que não pego nos cadernos. Que coisa horrível, hein? Oração sem sujeito. Não pode colocar no plural. Não vou falar vão 3 anos, é vai 3 anos ou vai para 3 anos. Por quê? Temos o verbo ir no sentido de tempo que já passou, tempo transcorrido. Necessariamente fica no singular. Você já estudou essa regra. Não é uma coisa nova, não é novidade isso aqui. Tá? Então, essa aqui é a noção de concordância verbal para esse verbo impessoal. O que mais? Se nós tivermos o verbo ser, cuidado, porque aqui vai ser diferente. Ele é impessoal também, tá? Verbo ser, mas ele estará indicando o quê? Ele estará indicando tempo ou distância. Verbo ser no indicativo de tempo ou distância. O verbo deve concordar com o predicativo do sujeito, obrigatoriamente. O que é isso? O predicativo do sujeito é o termo que virá posteriormente. Você já estudou sintaxe, então você sabe. Veja o exemplo. Daqui até ali são 60 metros. Esse verbo ser está no plural porque ele concorda com a palavra metros. Esta aqui é uma oração sem sujeito. O verbo só está no plural por causa da palavra metros. Professor, não é por causa da palavra 60? Não, porque eu poderia trocar 60, 200, 300, 1 milhão, tá? E ainda ficaria metros. Tá? Então, veja, a concordância depende sempre do núcleo do predicativo. E é aquela mesma referência. Vem primeiro o substantivo. Se não tiver, vem um pronome. Se não tiver, vem a referência do numeral. Perfeito? Porque o numeral sempre vai te fazer lembrar um substantivo que estava lá no meio. Tá? Por exemplo, veja só, continuando aqui nessa definição. De Cascavel até São Paulo é 1 hora de avião. Ó, verbo ser, indicando o quê? Tempo, certo? Indicando tempo. Ou tempo ou distância, nesse caso, tempo. Então, é 1 hora. Eu não estou concordando com uma, eu estou concordando com a palavra hora. Perfeito? Então, é esse tipo de relação que você tem que conseguir perceber. Isso aqui deixa mais fácil o entendimento. Isso que faz ficar mais simples a nossa análise. Ok? Olha só, vamos adiante aqui. Tá? Veja só, eu vou marcar para você verbo ser concordando com hora. Agora, olha que interessante o próximo exemplo. Hoje é dia 20 de dezembro. Professor, o sujeito não é a palavra hoje? Mas sério, se você pensou que o sujeito é a palavra hoje, estou saindo pela tela agora e te dando uma voadora. Porque a palavra hoje é um advérbio. Vai ser adjunto adverbial, não pode ser sujeito. Aí você tem o verbo ser, verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação, o que aparece aqui na frente? Predicativo do sujeito. Professor, mas você não falou que essa aqui é uma oração sem sujeito? Falei. E como é que tem um predicativo do sujeito se é oração sem sujeito? Ué, quem falou que uma coisa depende da outra? Ninguém falou nada disso pra você. Você que está achando. Tá? Então não é. O sujeito pode não estar ali, o problema é dele. Mas que tem um predicativo, tem. Ó, verbo de ligação, está indicando tempo. Hoje é dia 20 de dezembro. Eu estou concordando o verbo ser com a palavra dia. Perfeito? Agora, olha outro caso. Eu digo, amanhã serão 25 de março. Ô louco, professor. Eu não falo assim, eu falo amanhã é dia 25 de março. Aí você fez duas coisas. Primeiro você usou uma embreagem verbal, né? Tá falando de amanhã e mudou o tempo. E quando você colocou você concordou com o singular. Só que aqui você não pode concordar com o singular. Por quê? Porque a forma correta aqui é como se você dissesse amanhã serão 25 dias passados de março.
como a palavra dias não está na frase, como eu não tenho esse termo passados também, eu deixo isso aqui para lá e pego o numeral de referência. Tá? Ele é a referência para a concordância. Então, ele ajuda aqui a montar o predicativo do sujeito e montar essa referência. Amanhã serão 25 de março. Tá ok? Essa aqui é uma forma correta de pensar essa concordância. Muito bem. Agora, eu vou te mostrar uma regra. Eu tenho certeza de que você vai achar que essa regra está errada. Mas não está. É a concordância do verbo parecer quando ele for empregado ao lado de um verbo no infinitivo. Verbo parecer mais verbo no infinitivo. Você vai concordar, você vai fazer um dos dois verbos variar. Isso se o verbo estiver no plural, isso se o sujeito estiver no plural, evidentemente, tá? Se estiver no plural. Mas ó, cuidado, ele pode variar, ok? Simples pra caramba. E aí, se estiver no plural, é só um, ou o verbo parecer, ou o verbo que estiver no infinitivo. Analise aí comigo. Olha só, concordância do verbo parecer mais um verbo empregado no infinitivo. Se o sujeito estiver no plural, há duas possibilidades. Primeira possibilidade, o verbo parecer pode ficar no plural. Por exemplo, a frase, os alunos parecem estudar muito. Esse termo, os alunos, é o sujeito. O verbo parecer ficou no plural, o verbo estudar vai se manter no singular. Essa forma correta, sem problemas, eu acho que inclusive essa aqui é a forma muito mais lógica de nós empregarmos. A segunda forma, você vai achar um pouco excêntrica. Tá? Verbo no infinitivo pode ir para o plural. Veja, os alunos, sujeito, parece estudarem muito. Meu Deus, professor, que estranho. Por que é que esse estudarem está no plural? Os alunos parecem estudarem muito. Porque é como se eu dissesse assim. Olha só. Essa é uma forma de analisar a oração. Parece, tá, que os alunos estudam muito. Eu não sei se você reparou, mas o que nós temos aqui, ó, é uma oração, ok? Uma oração relacionada ao verbo parecer. Parece que os alunos estudam muito. Esse verbo que os alunos estudam muito, então parece, seria isso. Essa a relação. E aí o verbo parecer, verbo de ligação, tem essa oração como uma oração subjetiva. Né? Uma oração com função de sujeito. Só que aqui ela está desenvolvida. Se eu tirar essa conjunção, eu vou jogar o verbo que está conjugado no infinitivo, tá? Que é estudar. Então vai ficar os alunos estudarem muito, parece. Entendeu? Assim que nós formamos essa frase. Você tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo nessa frase. Por isso que pode acontecer essa regra de concordância. Eu até entendo que isso pareça uma coisa estranha, mas não está errado. Na verdade, isso aqui está super certo, tá? Faz parte ali do rol de regras da língua portuguesa. Você pode perguntar, professor, isso pode cair em prova? Pode cair, tá? Mas só se o elaborador da prova tiver acordado com o coração peludo, né? O cara teve o coração peludo e fala, não, hoje eu vou barbarizar, hoje eu vou destruir o cara. Então você já sabe que contigo não. O cara não vai conseguir tripudiar sobre você. Você vai moê-lo, tá? Contra esse elaborador imbecil. Vamos pegar aqui, ó. Próximo caso. Se você tiver o pronome relativo que numa frase. Como assim o pronome relativo que? Se o pronome relativo que estiver desempenhando a função de sujeito de um verbo, o que vai acontecer? O verbo não vai concordar com a palavra que. O verbo vai concordar com o referente do pronome, tá? Referente do pronome. Veja, o indivíduo que vir esses indícios deve procurar ajuda. Então, nessa frase, eu tenho a palavra que,
que funciona como sujeito do verbo vir. Professor, como é que eu sei? Lembra daquela regra de colocar a mão na frente? Coloca a mão aqui na frente, tá? E daí o que é que você vai saber? O indivíduo vir. Opa, então já sei. O indivíduo que vir esses indícios deve procurar ajuda. O verbo aqui está no singular, não é para concordar com a palavra que. O verbo aqui tem como sujeito a palavra que, mas o referente do sujeito é a palavra indivíduo. Então, a regra deve ser assim. O sujeito do verbo vir é a palavra que, mas o referente que orienta essa concordância, que faz o verbo vir ficar no singular, é esse termo, o indivíduo. Porque se fosse no plural, os indivíduos que virem, tá? Que virem esses indícios. Entendeu? Essa é a forma. Agora, as mulheres que estudam crescem na vida. Eu tenho aqui o pronome relativo, tá? Pronome relativo tem como referente as mulheres e é sujeito do verbo estudar. As mulheres que estudam, certo? Esse pronome é o sujeito. Referente dele, mulheres. Então, mulheres que estudam. No plural, essa é a forma correta de escrever. O pronome relativo que como sujeito e o seu referente no plural, o verbo vai para o plural. Se fosse a mulher que estuda, tá ok? Só para que fique claro. Se a banca disser que está no plural porque o sujeito dele é a expressão as mulheres, está errado. O sujeito é a palavra que. Ele está no plural porque ele concorda com o referente da palavra que. E agora, se você tiver o pronome relativo quem como referente, se a palavra quem for o referente do sujeito, você obriga então a concordar com a terceira pessoa do singular. Tá? Terceira pessoa do singular. Por quê, professor? Porque a palavra quem significa aquele que. Assim, no singular. Tá? Então, a gramática normativa orienta você a deixar na terceira pessoa do singular. Veja a frase. Foram os bandeirantes quem explorou a área. Tem que ficar no singular, porque é como se fosse a forma aquele que. Tá? Foram os bandeirantes aquele que explorou a área. Parece que está errado, mas inverta a frase para você ver. Quem explorou a área foram os bandeirantes. Aí ficou mais claro, né? Ficou mais simples. Veja outro exemplo. São os homens quem destruiu o planeta. Quem destruiu o planeta são os homens. Então aqui a palavra quem é o sujeito do verbo destruir. E aí é por isso que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Essa é a orientação gramatical tradicional. Algumas gramáticas dizem que você pode concordar a palavra quem com um referente da frase. Então, seria possível também falar que foram os bandeirantes quem exploraram a área. A meu ver, e a de outros gramáticos tá, mais tradicionalistas, isso fica um erro ridículo. Eu também acho que isso fica muito feio. Mas alguns gramáticos mais libertários permitem isso. Permitiriam dizer, são os homens quem destruíram o planeta. Beleza? Mas eu vou te dizer, use por regra que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se a única resposta possível for passar para o plural, aí fazer o quê? Aí pode passar para o plural. Tá ok? Aí você pode fazer essa flexão, né? Mas se essa for a única resposta que a banca fornecer, do contrário, use esse parâmetro ainda da palavra quem como pronome relativo, sendo o sujeito do verbo, mantendo o verbo no singular. Perfeito? Finalizamos aqui mais uma bateria de regras de concordância. Mas ainda não acabou a matéria de concordância. Ó, vamos ter que suar a camisa muito ainda para conseguirmos matar essa parte. Ok? Continue estudando, sempre preparado. Força, guerreiro!